que acontece? A musculatura da bexiga, quando você vai fazer xixi, ela vai espremer ali para empurrar esse líquido para ir embora. Se você tá com o assoalho pélvico contraído aqui embaixo, essa bexiga vai estar empurrando e você não vai ter como tirar esse xixi, porque aqui embaixo tá fechado também. Esse xixi bate e volta. E, inclusive, daí pode dar infecção urinária e tudo mais, não esvaziar toda a bexiga, né? Ficar um restinho de xixi ali dentro. Então, não é legal fazer. Os exercícios eu sempre falo, é pro momento em que você não tá no banheiro. Então, no dia a dia ali, mas não quando tá fazendo xixi mesmo. E hoje, as ginecologistas já encaminham para uma fisioterapia, por exemplo? Sim, tá cada vez mais popular, né, assim, de sempre encaminhar. Hoje em dia, a fisioterapia pélvica na incontinência urinária é o padrão ouro de tratamento. Então, é o melhor tratamento possível que você vai encontrar para isso, sabe? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo Real. Peço a você, em primeiro lugar, que se inscreva no nosso canal. Você que quer nos ajudar, que quer colaborar, é só se inscrever lá. Daí você vai receber aquele sininho e saber quando tem episódio novo. Quero agradecer a participação de todos, a presença de todos. Esperamos, né, Vanusa? Tudo bem com você? Esperamos. Tudo bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Assunto hoje um pouco delicado. Para mim, né? Talvez. Por quê? Para os homens, talvez, Pros mais homens, delicados. mas não deveria Mas ser. até entre as mulheres, às vezes, é delicado. Claro, depois que você já tem uma maturidade, nem tanto, né? Na verdade, a gente vai falar sobre fisioterapia, né? Antes de qualquer coisa, eu queria anunciar a presença da nossa convidada aqui. A gente já vai direto ao assunto, esse negócio de ficar enrolando muito. Vamos conversar, né? Já estava tão boa a conversa aqui fora do ar. É verdade. Ela tem que exatamente. continuar. Às vezes a conversa fora do ar fica mais gostosa que a conversa do podcast. Não deveria ser verdade. assim. A gente tinha que começar a gravar Direto. direto, Aham, porque daí concordo. as representações estão lá, tá tudo lá. Mas a nossa convidada, a Clara Tavares, ela tem a formação dela é fisioterapia, ela é formada pela PUC, ela tem especialização em fisioterapia pélvica, uroginecologia e sexualidade funcional pela Faculdade Inspirar e especialização completa em fisioterapia pélvica pelo Gustavo Latorre Cursos. Também é técnica em drenagem linfática pela Faculdade Ibrate. E, bom, primeira coisa, eu acho que a gente deve perguntar o que é a fisioterapia Eu pélvica. acho legal para explicar para as pessoas, né, o que é, onde fica a pelve. Com Seja certeza. bem-vinda. Obrigada, E vamos lá. obrigada O pelo telespectador convite está olhando um também. monte de coisa aqui em cima da Sabe mesa. o que é, né? E o que isso tem a ver com fisioterapia? certeza. Vamos conversar. Bora lá. A fisioterapia é uma pélvica, uma área muito nova da fisioterapia. É responsável ali pela parte do quadril, né? Então, toda a musculatura que tá ali no quadril, que tá sustentando os órgãos ali, porque deixa eu já até pegar isso aqui, que daí ajuda um pouquinho nessa explicação. Tirar os órgãos aqui de dentro. A tua câmera tá aqui, ó. Perfeito. Então, esse aqui é um quadril, já mostro pra vocês junto, que daí dá pra enxergar Claro. certinho. Nosso quadril, ele é furado, né? O osso da nossa pelve. E a gente, na fisioterapia pélvica, lida com essa musculatura que tá aqui sustentando literalmente tudo que tá pra cima do nosso corpo ali, né? Então, a gente trabalha com essa musculatura a fim de fortalecer em momentos que precisa, relaxar em outros momentos também, e também fazer toda a parte de funcionalidade ali, inclusive na gestação, para ajudar no parto e tudo mais. Então, problemas como incontinência urinária, disfunções sexuais, então dor na relação, parte de constipação também ajuda bastante. E até homens também podem ser beneficiados, né, em alguns momentos de disfunção erétil, ejaculação precoce e tudo mais. É bem legal. Aqui a gente tem o quê? A gente tem ligamentos, aqui tem Ligamento. músculos, Ligamento, estabilizadores. músculo, nervos, tem Nervos. de tudo. A musculatura pélvica, ela tem essa parte um pouquinho mais profunda, que ela é um pouquinho mais responsável ali pela parte funcional mesmo, então segurar o xixi e tudo mais. E tem essa parte mais superficial, que seria essa aqui, que é um pouquinho mais responsável pelo prazer sexual, que tá ali ligada com o clitóris e tudo mais. No caso aí de uma mulher, né? Isso, aqui seria a mulher. O homem também tem essa musculatura superficial, que é a musculatura, inclusive, ali do pênis mesmo, sabe? Na mulher fica mais assim, na frente do corpo, e o do homem é o do pênis, que vai pra fora mesmo. Mas tem órgãos ali dentro, naquele... Temos órgãos Nessa aqui. cavidade ali, Aqui, né? exatamente. Vai ser a bexiga, né? No caso da mulher, o útero e o reto. Então, a gente tem ali uma disposição que a bexiga vai estar bem na frente do nosso corpo. Essa é uma bexiguinha? Uma bexiguinha. Que bonitinho. Atrás, a gente vai ter o canal vaginal e o útero, que o útero fica em cima da bexiga. Então, por isso que mulheres na gestação vão muito no
do banheiro. A Ah, Van deve sim, saber pesa, como é que né? é. Aham. Porque o bebê fica bem ali em cima. E daí o reto, que vai ali pro intestino, vem logo atrás desse útero. Então, fica assim no nosso corpo, né? Exatamente desse jeitinho assim. Ai, que legal, né? Isso daí a gente consegue entender bem E direitinho. ver, né, como é que é Aham. mesmo. Então, essa musculatura, ela tá responsável ali pra sustentar tudo isso dentro da gente, sabe? E Porque você é um trabalha com. furo. Então, é muito importante por conta dos órgãos envolvidos. Aham, com E aí a certeza. gente vai na academia e vê o cara treinando para ficar fortão no bíceps, no peitoral, a mulher na bunda. Aham. E, na verdade, não trabalha músculos talvez mais importantes. Com certeza. Daí fica bonitão, fortão, mas na hora do vamos ver, Não vai. funciona. Fora o perigo, né? Não O funciona. perigo de certos exercícios, porque exercícios mais pesados, do crossfit, ou a musculação se feita de uma forma errada ali, sobrecarrega inclusive esses músculos e podem tem gerar isso, é? uma incontinência, algum problema ali de assoalho pélvico também. Isso Com pode certeza. acontecer se pegar peso em excesso na academia, por exemplo. Pode. aham. Que tipo de exercício Com você tem mais ou certeza. menos? Na verdade, é mais o jeito que você vai fazer o exercício. Então, por exemplo, se você levantar um peso ali De mau jeito. segurando muito ar, sabe aquela pessoa que não consegue Sei. respirar durante o exercício e tudo mais, isso causa uma sobrecarga ali no assoalho pélvico. Porque pressiona para baixo, é mais ou menos isso? Aham. Se a gente for parar pra pensar, o nosso corpo aqui no abdômen, ele é um cilindro, né? Então, logo abaixo ali das nossas costelas, a gente tem o diafragma, que é o nosso músculo responsável pela respiração, né? Então, toda vez que você puxa o ar, esse diafragma, ele vai abrir espaço para o pulmão ali funcionar. Temos a musculatura ali abdominal, toda a parte de musculatura de sustentação da coluna e tudo mais, e embaixo o assoalho pélvico. A gente tem ali em volta a musculatura de sustentação, diafragma e assoalho pélvico. Quando a gente tem uma sobrecarga ali, um aumento dessa pressão intraabdominal, essa pressão tem que ir para algum lugar. Então, acaba ali indo para esse assoalho, sabe? Entendo. Então, por isso que tem essa sobrecarga. Agora, eu tenho visto na corrida, em relação a muitos corredores e corredoras, Aham. que tem se priorizado muito a mobilidade do quadril. Sim, com certeza. Exercícios de flexibilidade, de mobilidade, dinâmicos, estáticos. Quando você trabalha o assoalho pélvico, você também influencia a mobilidade do quadril ou o fortalecimento do quadril, de certa forma? Influencia, porque a gente aqui, pelo assoalho pélvico, a gente tem musculaturas aqui de rotação de quadril que elas vão estar muito ligadas aqui, né? A parte mais interna, aquela coisa que é o mais famoso, né? O exercício de assoalho pélvico, que é o contrai e solta, não vai ali pegar muito nessa parte de quadril, mas junto a gente tem a parte de mobilidade. Isso que tudo você mais. falou do contrai e solta. Até alguns anos atrás, quem dava essa O orientação que é contrai era e solta, em primeiro lugar? Eu quero saber. você contrai. É só pra Contrai e mulher? solta a Mas é só musculatura. pra mulher? Não, o homem faz também. O homem é até mais fácil de saber se tá fazendo certo. Sabe quando você contrai a musculatura e o pênis sobe um pouquinho? Isso aí. A mulher já não tem como Não, saber por fora, assim tão bem, né? A não ser que bote um espelho e consiga se enxergar. Mas é preciso colocar numa rotina de exercícios diariamente, semanalmente, ou isso acontece sem querer Pode e você fazer acaba... toda hora, como é que é? Toda hora também não. Se a gente fizer uma rotina muito firme de exercícios, é um músculo como qualquer outro, né? E, por exemplo, um bíceps, se você treinar muito forte na academia, você pode fadigar ele e ficar com dor. Assoalho pélvico é a mesma coisa. Se a gente pega muito firme nesse músculo, a gente pode ter dores e tudo mais, e a dor pélvica daí já não é tão legal, né? Incomoda um pouco mais. Você estava falando do contrai e solta, e eu me lembrei agora que até alguns anos atrás, se você chegasse para a ginecologista e dissesse, olha, estou tendo escape de xixi, né? Porque isso acontece com a idade, pós-parto, né? Com a idade pode acontecer, peso, etc. Sim. E aí, o que a ginecologista sugeriria? Ó, você vai fazer um exercício de contrair e Exatamente. soltar na hora do xixi. E hoje até não se faz mais isso, não, né? Não, é perigosíssimo fazer, inclusive, né? O que acontece? A musculatura da bexiga, quando você vai fazer xixi, ela vai espremer ali para empurrar esse líquido para ir embora. Se você tá com o assoalho pélvico contraído aqui embaixo, essa bexiga vai estar empurrando e você não vai ter como tirar esse xixi, porque aqui embaixo tá fechado também. E esse xixi bate e volta. E, inclusive, daí pode dar infecção urinária e tudo mais, não esvaziar toda a bexiga, né? Ficar um restinho de xixi ali dentro. Então, não é legal fazer. Os exercícios eu sempre falo, é pro momento em que você não tá no banheiro. Então, no dia a dia ali, mas não quando tá fazendo xixi mesmo. E hoje as ginecologistas já encaminham para uma fisioterapia, por exemplo? Sim, tá cada vez mais popular, né, assim, de sempre encaminhar. Hoje em dia, a fisioterapia pélvica na incontinência urinária é o padrão ouro de tratamento. Então, é o melhor tratamento possível que você vai encontrar para isso, sabe? E quem faz isso de maneira voluntária?
Pô, eu não quero ficar indo no banheiro toda hora, seguro, vou depois, vou mais tarde, acaba se esquecendo de fazer xixi. Já aconteceu comigo, deve ter acontecido com vocês Sim, também. e é perigoso Daí também. você Eu esquece, faço de isso. repente você vai e tal. Você pode causar um problema também? Também. Porque assim, como a bexiga também é um músculo, né? O que acontece? Quando você vai enchendo ela de líquido, ela vai dilatando, né? Cada vez mais ela vai ficando mais larga ali, mais estirada o músculo. Uma hora você vai ter que fazer xixi, só que esse músculo não tem nem força para você conseguir esvaziar tudo, porque ele tá tão estirado ali que ele não vai conseguir voltar ao tamanho normal. E cada vez mais que você Vai vai parcelado fazendo daí. isso, primeiro aquela coisa que você faz o xixi parece que não esvaziou tudo, aí daqui uns 5 minutos tem que voltar e fazer E o xixi de risco novo. de voltar também, né, urina? Exatamente. E o músculo, ele vai estirando e ele vai perdendo essa possibilidade de contrátil dele, elástica, sabe? Então chega uma hora em que ele não vai conseguir mais voltar para aquela posição inicial. A própria idade também faz isso, né? Os velhinhos têm um pouco Com desse certeza, problema, perde um pouco né? dessa elasticidade, né, ali na bexiga. Aham. E a fisioterapia, ela ajuda a prevenir isso, por exemplo, tanto em homens quanto mulheres? Ela falou do certeza. caso da médica indicar a fisioterapia, mas a pessoa pode fazer de maneira preventiva uma atividade? Com certeza, seria ótimo. É o ideal, na verdade, aquela coisa de você ir uma vez no ano numa fisioterapeuta pélvica para ver como tá a sua musculatura, sabe? Porque às vezes você pode não estar demonstrando ainda nenhum sintoma, mas com o tempo vai aparecer, sabe? Então não é só fraqueza, mas também falta de coordenação dessa musculatura, uma tensão da musculatura, né? A falta de um reflexo, a gente tem um reflexo no nosso corpo que é o reflexo guardião. Então, quando a gente espirra, ele acaba contraindo, espirra, tosse, qualquer coisa Pra que não fazer um aumente essa xixizinho pressão. ali. Exatamente, para você não perder, ele contrai ali a musculatura para te proteger. E tem gente que acaba perdendo isso, sabe? Então é legal, assim, ir na fisioterapia pelo menos uma vez no ano, assim, faz ali um check-up para ver se tua musculatura tá legal. Eu fiz xixi de tanto rir, não é isso? Aquela coisa, aí vai espirrar e cruza a perna, sabe? Com certeza. É. Agora, tem uma coisa muito legal da fisioterapia, que é para mulheres que estão grávidas, né? É incrível. Porque a gente nem sabe. Eu fui saber disso bem depois que tinha engravidado os meus 2 filhos. Uhum. Mas tem 2 coisas que ajudam para quem quer parto normal, principalmente, né? Total. Uhum. E também previne, por exemplo, incontinência urinária, que diz que é comum em mulheres, relativamente comum em Aham. mulheres pós-parto, né? Sim, com certeza. E até durante a gestação também, como aumenta esse peso, né, ali em cima da bexiga, durante a gestação acontece. Mas também no pós-parto, porque toda a musculatura, imagina, num parto natural, por exemplo, o quanto que isso aqui vai ser afetado, né? Aham, Porque vai mexer. vai mexer, acaba ali estirando musculatura e tudo mais. Então, Precisa de um até ela recovery. voltar. Vai com precisar de um certeza. recovery. Seria maravilhoso. Com certeza. Não, e eu estava até pensando aqui que durante a gravidez isso deve modificar os grupos. Musculares. Os músculos não se modificam Mas assim. os ossos abrem, né? Os ossos abrem. Aham. Aqui na pelve, a gente tem aqui atrás a parte da sacroiliaca. Então, esse ossão aqui é o ilíaco. A gente tem a parte da coluna. Lá embaixo na coluna tem o cóccix. Entre ali a lombar e o cóccix, a gente tem o sacro. Que são algumas dessas vértebras aqui que elas são fundidas uma na outra. Entre o ilíaco e o sacro, a gente tem essa articulação. Não é uma articulação como um joelho, um cotovelo Sim. que vai ser móvel, mas ela tem um grau de movimento ali, a articulação sacroiliaca. Isso aqui na gestação, assim, é a chave para um parto mais tranquilo, mais rápido, de evolução rápida, sabe? Então, na fisioterapia pélvica, a gente foca muito nessa parte, assim, de dar essa mobilidade para a paciente, principalmente nessa parte aqui, para que ela consiga no futuro ter um parto mais tranquilo, né? Fora outras coisas, que na gestação acaba pegando um pouco a parte respiratória, né? Então, Sim, porque a tá mulher tudo... fica mais ofegante. Lá dentro tá tudo assim. Tudo apertadinho, né? Então a gente trabalha essa parte respiratória, vai trabalhar o fortalecimento desse assoalho para essa parte da incontinência urinária não aparecer durante a gestação, né? Ou pelo menos fazer o máximo para que não apareça. E também a gente faz a parte de tensão de assoalho, né? Porque num parto, se a mulher tiver com a musculatura muito travadinha ali, muito tensa, vai ter uma laceração, né? Que é quando rasga ali um pouquinho da musculatura e tudo mais ali na hora da saída do bebê. Então, a gente faz o possível para a gente conseguir prevenir que isso aconteça também. Toda mulher grávida deveria fazer a fisioterapia Seria o ideal. pélvica. Mesmo Antes as de que ficar querem grávida, cesárea. ou no início da gravidez, talvez, quando com conseguem, certeza. para fazer o fortalecimento, talvez. Exatamente. É legal, inclusive, fazer essa preparação pré-parto, né? Porque, querendo ou não, o útero pesa muito. Então, até para você conseguir prevenir ali problemas como um prolapso, sabe? Que é a descida dos órgãos pélvicos ali pelo canal vaginal. Então, seria muito legal se a mulher fizesse essa preparação. Mas é muito novo, né? É por isso que eu acho importante a gente falar disso, porque as pessoas não conhecem.
conhecem, não sabem, né? Exatamente. São poucos ainda os médicos que indicam. Eu total. lembro que há alguns anos eu comecei a ouvir falar da fisioterapia pélvica e me chamou muito a atenção, porque eu não conseguia imaginar o que era, né? Não, ou chegam pacientes no consultório, elas não sabem o que a gente vai fazer. Então, assim, no meu primeiro atendimento é uma conversa. Eu pergunto, você quer fazer a avaliação hoje? Porque a avaliação do assoalho pélvico é uma avaliação interna. Então, como se fosse uma consulta ginecológica mesmo, né? Então, tem muitas mulheres que são pegas totalmente de surpresa. Elas ficam, mas como assim? Exame físico, não é só exercício, né, normal, como uma fisioterapia convencional ortopédica. Eles têm que explicar que não é, porque é Usa uma musculatura espéculo, interna. tudo? Não usamos. Ah, É a só parte do toque. toque vaginal mesmo. Eu Difícil faço. fazer essa avaliação, né? Porque você não tem como uma avaliação normal de fisioterapia, você força, flexibilidade, como é que você vai fazer no assoalho pélvico, por exemplo? Tem que ser realmente... É com toque. Então, assim, eu faço o toque intravaginal mesmo ali, porque eu preciso ver. Então, a partir do toque, eu consigo identificar se essa musculatura, ela tá forte ou não, né? Então, eu vou pedir pra mulher fazer aquela contração, o contrai e solta. Então, quando ela contrai, eu tenho que ver se a contração, ela tá correta. A contração do assoalho pélvico, ela não é só uma contração que fecha e abre. Ela é uma contração que fecha e levanta essa musculatura. Essa musculatura, ela vem pra cima, como se estivesse sugando um macarrão ali, sabe? Então, eu preciso fazer essa avaliação, então, se tá correta, se tem força, se é uma musculatura que é resistente, porque às vezes você tem uma contração, mas ela vem e já perde, e também se ela é coordenada, então, da mesma forma que contrai, você consegue relaxar, porque também isso é muito comum, mulheres que conseguem contrair, mas elas não sabem relaxar, e daí vem problemas como a tensão muscular, que daí vai dar dor, né, na relação principalmente, a aderência das fáscias ali, que recobrem os músculos da região, então a gente precisa fazer toda essa avaliação física para saber qual que vai ser o nosso tratamento mesmo, né? Porque não tem como saber. No dia a dia, as pessoas, a gente fala, vai fazer exercício, o cara fala, eu já caminho no meu trabalho, sou obrigado a caminhar tantos quilômetros, beleza, ok, você está fazendo exercício. A gente já faz alguns exercícios na programação de academia, por exemplo, Sim. né? Aquela cadeira adutora. Eu sinto que movimenta um pouco dos músculos, a pelve. O outro exercício também, o abdominal, por exemplo, né? Para a parte inferior, né? Quando você concentra na parte inferior, você também está fazendo um pouco. Isso é o suficiente ou é preciso buscar atividades mais específicas? Mais específicas. Porque essa musculatura interna, ela não vai ser ativada nesse momento, sabe? Tem alguns músculos externos que a gente vai trabalhar na academia que até pode ser acessório ali à contração do assoalho pélvico, mas só eles não conseguiria fazer uma pessoa ser curada de uma incontinência, por exemplo. E tem idade, por exemplo, eu tô aqui com os meus 70 anos, tá difícil, tô tendo incontinência, isso prejudica a minha qualidade de vida, eu me sinto mal, não quero mais sair de casa. Eu tenho ainda como recuperar isso com a atividade da fisioterapia? Com certeza. Às vezes não vai ser tão rápido quanto uma menina de 20 anos ali que vai fazer uma físio, mas tem sim, funciona bem legal. Porque você imagina, né, que coisa mais desagradável a pessoa... Com certeza. De repente não consegue conter a urina, então... Afeta a vida da pessoa inteira, né? Porque para sair de casa é aquela coisa, aquela pessoa que ela sabe, conhece o banheiro de todos os lugares que ela vai na vida, porque... Ela já chega no lugar procurando um banheiro para fazer xixi. E uma coisa que eu percebo, como eu tenho pais idosos, assim, meu pai faleceu e tal, eles não gostam de usar o que tem, né, como fralda, que eles chamam. Então, eles não gostam, eles se sentem mal também. Então, é muito ruim porque afeta demais a autoestima. Com certeza. A pessoa se sente incapaz de frequentar lugares, de sair por muito tempo, fazer uma viagem, às vezes é difícil. Então, é super legal saber que tem como eles... Tem aquela música do Bob Marley, né? Que é Once a Man, Then a Child, né? Que você é homem, depois uma criança, né? Que você envelhece e acaba virando como era uma criança. Uma criança. E isso me faz te perguntar, para a criança, será que o desenvolvimento dela fica melhor quando você faz esse tipo de tratamento? A fisioterapia pélvica ajuda na infância, principalmente em aquelas crianças que têm perda de xixi durante a noite, né? Então, o xixi na cama ajuda a educar essas crianças a pararem de perder. Crianças que têm incontinência também existe. A gente acha que é uma coisa que é reservada para a população idosa, né? Mas tem bastante criança que perde xixi, também tem a fisiopélvica. Constipação também ajuda muito em criança. Mas a gente acaba fazendo a pélvica mais em crianças que precisam de tratamento. Não seria mais como uma prevenção, como é na população mais adulta, sabe? E os homens? Os homens,
eles se sentem, será à vontade de procurar uma fisioterapeuta pélvica? Porque o homem é todo cheio de coisa, né? Garanto que nem... Primeiro que eu acho que a mulher, por exemplo, no pós-parto, nem conta pro marido que tá com perda de incontinência, porque ela tá tão ali, né? E o marido também não percebe. E os homens têm mais dificuldade de falar dessas coisas, né? Do que não tá funcionando muito bem. E eu sempre brinco, quando é Países Baixos, então, daí que eles estão... Eles se fecham, né? Totalmente. Mas eu não atendo homem, né? Acho que nesse momento o homem procura o médico encaminha para fisioterapia. Normalmente urologista. Assim que isso. funciona, talvez. Porque o homem realmente se preocupar com isso, ou até com o desempenho sexual dele, não, eu vou tentar melhorar, vou tentar aprimorar meu desempenho, vou procurar uma fisioterapeuta para trabalhar a questão do assoalho pélvico, eu acho que é um pouco mais complexo. Eu acho que um dia ainda vai chegar. Né? A gente vai avançar e evoluir a esse ponto. Mas olha... Nós não estaríamos falando sobre esse assunto, mostrando tantas coisas há 10 anos atrás. Não, de jeito nenhum. Não. De jeito nenhum. Mas uma coisa que vai surpreender vocês é que pela aqui convivência... Com frente, né? No programa. Pela convivência com as outras fisioterapeutas, né, do meu convívio, os homens são os melhores pacientes da fisioterapia pélvica. Porque para eles, ali ter uma disfunção erétil ou perder o xixi, é um assunto muito grave. Entendo. A mulher, querendo ou não, ela tem aquela coisa de, tá cuidando dos filhos, tá naquela loucura do dia a dia, né? Não consegue muito tempo para se cuidar. E daí, bota um absorvente, tudo bem, troca várias vezes ao dia, é desconfortável, mas a mulher consegue viver com isso. O homem não. Então, assim, o homem é aquele paciente que ele faz de tudo para melhorar mesmo, sabe? Países Baixos, minha filha, tem Sim, que fazer imagina. tudo pra funcionar bem. Também vai certeza. muito da receptividade da profissional mesmo, né? Da forma como ela recebe o paciente, porque o cara chega lá meio envergonhado, cabisbaixo, uma situação que o mundo é machista. Total, Eu acho que o total. Brasil, eu queria que você trouxesse esses números. Aqui no Brasil, a mulher tem mais dificuldade nas relações sexuais do que o homem. Com certeza. Um percentual muito a dor maior. na relação, a percentagem de mulheres que têm algum tipo de hiperatividade na musculatura do assoalho pélvico, não necessariamente dor na relação, pode só estar tensa a musculatura. É próximo de 90%. Nossa! Então, que tem alguma tensão que a gente consegue liberar ali, né? Às vezes ela não vai mostrar Ela nem alguma sabe, dor. nem sabe identificar. Não sabe. E também, às vezes, aquela mulher que tem um desconfortozinho no início da relação e depois passa. É normal. Um pouquinho de dor vai ser normal. Não é normal. Então, a mulher nem sabe que talvez tenha um pouquinho ali de tensão nessa musculatura. Agora, tudo isso, essa mudança cultural, ela acontece dentro de casa. Quanto mais abertura a gente dá para os nossos filhos para conversar sobre isso, porque a grande parte dos homens não sabe que a mulher precisa sentir prazer. Eles acham que Com certeza. é só o homem, é verdade. Não sabe mesmo, é uma falta de conhecimento mesmo. E também é mais explícito quando o homem sente prazer. Ele consegue demonstrar isso mais fisicamente do que a mulher. Exatamente. É que a mulher é tudo interno, né? Nada é pra fora do corpo. Até tem ali o clitóris, ele também entra em ereção, assim como o pênis, né? E tudo mais. Mas é tudo mais discreto. Exatamente. Mais discreto, não mostra mais muito. elegante. Mas a mulher precisa dizer, né? Tá ok, né? O homem não. O homem, olha, já vi que deu certo. A mulher fala, já vi que deu certo. Pro homem, e daí? Como é que foi? E uma das coisas também que existe muito é do homem que não espera, não quer saber. Não espera, exatamente. Né? Porque o homem ali, para ter uma ereção, ele precisa de uns 40 ml de sangue. Uma mulher vai para perto de 500 ml de sangue. Olha pra só. ter uma ereção. Então, uma mulher, 500 ela precisa de muito ml é o mais que eu tiro estímulo. quando eu preciso fazer sangria por conta da hemocromatose. Sério? É um saco Sério? desse tamanho. É 500 bastante ml? sangue, bastante tanto de sangue. doação, né? Porque assim, imagina, a mulher tem todo um sistema ali, né? Então, não é só o clitóris que vai ter ali uma ereção. Então, o canal vaginal da mulher durante a relação, ele vai aumentar em diâmetro e em comprimento. Então, até para não ter nenhum tipo de dor na relação. E daí, os homens, eles acabam... A gente tem ali um gráfico, né, de resposta sexual, que é bem legal ver esses gráficos. E um homem, em 5 minutos ali, ele atinge mais ou menos a excitação. E ali, em 10 minutos, ele vai estar tendo orgasmo. Tudo A mulher certo. vai precisar de uns 15 minutos para chegar na excitação. Por isso que tem que investir no antes. Preliminares super importantes, né? Exatamente. Agora, Deus poderia ter acertado melhor nesse timing, né? Poderia ser mais ou menos Exatamente. a mesma quantidade de sangue. São duas pessoas que vão ter que se entender, né? Que Deu tem certo aqui e corpos tal, mais legal. diferentes. Por que isso? Porque eu sempre brinco com o meu marido e falo para as pessoas que uma vez eu li e tem uma médica minha que diz:
a sua melhor noite vai começar no café da manhã. Com Então, certeza. o homem tem que começar ali a seduzir no café da manhã. Dá mais trabalho. Total. Mas é assim. É que o homem é Sinto muito muito. visual, né? Então é muito fácil pro homem. A mulher é mais auditiva, inclusive. Aham. Então são pequenas coisas ali no dia que vão fazer a No mulher curso de querer, casamento né? que a gente fez, né? O padre dizia lá, Como é que né? você lembra disso? Eu lembro porque foi muito engraçado. Ele fez uma comparação com o fogão a lenha, que a mulher é como um fogão a lenha, tem que colocar bastante lenha e aos poucos e tal, e o homem já é um pouco mais, como um forno elétrico, que você liga na tomada E já Muito tá bom tudo começa, certo. e começa a funcionar a conversa. Mas eu queria te perguntar aqui, o desempenho, a duração, tudo isso pode mudar com o trabalho de fisioterapia pélvica? Pode sim. Principalmente para homens com ejaculação precoce, é bem legal o trabalho com a fisiopélvica. Porque assim, Isso hoje não é em mental? dia. É um pouco também. É um trabalho de vários fatores, né? Porque assim, hoje em dia, se você vai no médico, o que é o estipulado como ejaculação precoce são homens que acabam chegando no orgasmo em menos de 60 segundos. Nossa. Aí a gente para pra pensar, 60 segundos realmente seria algo que iria satisfazer o homem e a mulher? Muito difícil, Não, né? Quanto acho que tempo que você até o falou que a cara mulher já demora tá- para entrar numa vibe, né? A Para excitação é uns 15 liberar o sangue? minutos ali. Liberar os 500 Uns ml de 500 sangue? ml, uns 15 minutos ela vai demorar pra chegar ali na excitação. Então, óbvio, né? Isso tudo ali nas preliminares, né? Mas Porque nas a preliminares relação o em cara si... pode demorar 14 e daí demorar só 60 para... Daí tudo Bom, bem. ele tem que investir nas preliminares. Exatamente. Agora você falou dessa liberação do sangue, né? E eu outro dia fiz E uma... outra, 15 é a média. Tem gente que é um pouco Exatamente. menos e tem gente que é bem Mas- Eu perguntei pra Vanusa com aqui, ela certeza. falou, eu não sei nada disso. Eu perguntei do Viagra pra ela. Eu não né? sei mesmo. Tinha um urologista aqui, a gente conversava sobre o Viagra. E o Viagra, o que ele faz? Ele dilata os vasos sanguíneos, você libera mais sangue mais rápido. Exatamente. Uhum. Para o homem funciona rápido, mas para a mulher também pode funcionar. Aham. Mas daí não é o Viagra, mas não é- seria outro exatamente. remédio, né? O Viagra não acaba não funcionando pra mulher. Porque é a dilatação de sangue para que a Os mulher vasos. consiga esses Os 500 ml e entregar próprios com mais rapidez. exercícios de contrai e solta são muito legais para as mulheres, porque quando você faz essa contração da musculatura, você está levando sangue para essa região também, aumentando a nutrição sanguínea, e isso ajuda ali no prazer sexual a longo termo também, sabe? E são esses vasos sanguíneos que ficam aqui, nesse assoalho. Eles que Exatamente. entregam esse sangue. Uhum, isso aí. Então, você ajudando na circulação desses vasos, você consegue potencializar. Ajuda. É um Viagra natural. Exatamente. Sensibilidade aumenta também, Aham. né? Porque imagina, uma musculatura que não tá indo muito sangue para a região, que tá coitada ali, né? Sofrida, acaba não tendo ali pode entrar em sensibilidade. sofrimento, não, porque tem músculo que não irriga muito, você sente muita dor. Uhum. Então, imagino que ali também deve É acontecer isso. uma atrofia, assim, né? Aham. Aquela coisa de não receber nutrição. Pode E acontecer. mulheres da menopausa, funciona também? Funciona. Ah. O trabalho da fisioterapia pélvica é bem legal. Porque, primeiro, a mulher ela vai ter ali diminuição de muitos hormônios, Uhum. né? Então, aquela região ali, coitada, vai ficando mais enfraquecida mesmo. Sim. O prazer, o desejo sexual vai diminuindo, o prazer também. E por essa parte hormonal, né, ficar mais deficitária, a gente tem ali um problema que vai tendo um pouquinho mais de fechamento desse canal vaginal, de estreitamento. Então, pode, inclusive, aumentar a dor na relação. Então, a gente tem que fazer todo um trabalho ali para ajudar a dilatar esse canal vaginal, para a mulher continuar a ter relação. Uhum. Parte ali de sensibilidade também vai ajudar. As perdas urinárias também, porque vai Sim. aparecer, né? A musculatura começa a ficar fraca. E daí é um trabalho bem legal também. A própria atividade sexual, o exercício do sexo, ele não exercita também, ele não trabalha um pouco da fisioterapia pélvica? Existem mulheres que fazem, né? O pompoarismo, que a gente chama, que é aquele movimento de você contrair e soltar durante a relação para melhorar o prazer tanto da mulher quanto do homem. Mas só esse movimento, o movimento do... Não, a penetração em si não exercitaria a musculatura. Não. Olha. Depende da forma também, né? Em pé, deitado... Se você pegar o Kama Exatamente. Sutra, você não consegue. Aí você vai exercitar toda a parte de mobilidade pélvica ali, né? Tá. Mas não trabalha isso, Mas legal. o A assoalho musculatura em em si, si, não. Agora, não. os homens, esse negócio cresce muito no mercado. Ó, melhore seu desempenho sexual.
Saia da farmácia, não busque o azulzinho, busque uma fisioterapeuta pélvica ou um fisioterapeuta Com pélvico. certeza. Com ajuda certeza, muitos vão procurar, né? Aham. E homens no pós-prostatectomia também, né? Que é retirada de próstata, então, por câncer e tudo Sim. mais, normalmente precisam muito da fisioterapia também. Porque o que acontece? Na cirurgia, você acaba afetando alguma parte de inervação ali da região. E daí, homens que acabam não conseguindo ter uma ereção no pós-cirúrgico ou até incontinência urinária também. Incontinência, isso que eu ia dizer, porque ela pode ser, por um período, é considerado normal e depois, aí, quem não consegue, né, voltar a ter a contenção da urina tem que Isso. trabalhar. E daí. ali é bem legal, porque depois de uma prostatectomia, normalmente são 9 meses para um homem que vai permanecer com a função ali totalmente de continência urinária, conseguir voltar ao normal e parar de perder xixi. 9 meses. 9 meses. Com a fisioterapia, você consegue antecipar muito isso, assim, sabe? Então, ajuda bastante a diminuir ali esse tempo de recuperação do homem, porque acaba sendo chato, né? Sim, sim. Não, é aquela história, Países Baixos ali, da cintura para baixo, o homem fica desesperado Desesperado. quando alguma coisa não tá Como é que o cachorrinho funcionando. fazia lá? Não, ela teve que fazer uma cirurgia no cachorro, né? Meu, Bud. o Bud, quando eu castrei ele, mas não era ele que fazia, eram os meus filhos. Só eu cheguei em casa com ele, os meninos, mãe, o que fizeram? Cadê as bolinhas? Ai, meu Deus, eles faziam assim. ai, não acredito que você fez isso com ele. Aquela dor, assim, que ele já pensa no outro, né? Assim. Exatamente. Não, mas isso aí é uma violência. O futebol, por exemplo, futebol de campo, futebol de salão, Quando o vão handebol, cobrar falta. o goleiro do handebol, cara. Pô, aquilo lá é um... né? Não tem proteção, porque para as meninas do handebol tem. A mulher é sensível, mais sensível nas É, mamas, talvez, Isso, né? aham. Os meninos não têm proteção? Porque as meninas têm uma proteçãozinha. Nos Estados Unidos, quando eu estudava lá, existia um equipamento que se chamava Jock's Strap, que era uma proteção, uma espécie de uma proteção que você colocava por dentro ou por fora da cueca. Mas não sei se isso... Assustador, né? Deve ser igual do jogador de futebol americano, assim, que você olha e... Era, na verdade, aquilo lá era mais para acomodar, para entendo. deixar ali acomodado, para não ficar Muito flutuando, solto. né? Mas é legal a gente conversar sobre isso e é bacana conversar abertamente sobre isso, porque existem inúmeras dúvidas a E é da respeito disso, natureza né? humana, né? Por que a gente Exatamente. fala de coisas... Eu lembro... agora a gente conversando aqui, eu lembrei de uma coisa. Tem 13 anos que eu saí de veículo, não trabalho mais. Mas eu lembro de uns anos antes ainda, nós tínhamos que falar sobre o número 2. E ninguém falava cocô. Poderia fazer um podcast só sobre isso. Hã? E ninguém falava, Sim. peraí, mas eu posso escrever cocô de pomba? Eu nunca vou esquecer, porque a matéria era sobre excesso de pombos num lugar, acho que de Londrina ou Maringá. Aqui no passeio público. Você vai correr no Enfim, passeio público, você está sendo metralhado o tempo inteiro. Aí eu tenho uma estratégia. Eu tô cortando um pouquinho aqui. Você sempre tem que correr onde não tem cocô de pombo. Ah, claro, porque Você daí vai não é a desviando, rota porque ali deles. não é o caminho deles, né? Não Muito tem bem, espaço aberto. muito bem. Mas é isso, assim, alguns anos atrás não se falaria Com sobre certeza, isso. E hoje totalmente. as pessoas falam com jeito, ensinam até como que é o jeito certo de sentar no vaso para fazer cocô direito. Então, Exatamente. Mas será Não que é? a mulher vai chegar um dia e vai falar assim: amor, você precisa fazer um pouco de fisioterapia pélvica? eu adoro. Seria maravilhoso, né? Se isso acontecesse, com certeza. O cara Os fala, dois seriam "Como?" beneficiados. Eu? Fisioterapia pélvica. Vá lá, eu não vou nem te explicar o que é. Melhor não te explicar. Mas Confia. me conta, e quando você está numa sessão, as mulheres se abrem muito, elas contam detalhes, Totalmente. por exemplo, elas vão ter que te contar se elas têm dor na relação sexual. Então, Aham. elas se sentem à vontade? Com certeza. A gente tem que ter ali um ambiente em que a gente consiga conversar muito bem com a pessoa, né? Pra realmente ela se sentir confortável de falar as coisas. Porque são assuntos delicados em que a gente não tá acostumado a abrir pra todo mundo, né? Então, sim, e daí acaba abrindo espaço pra outros tipos de confissões e Sim. desabafos e tudo mais. Então, aquela coisa. Sou só eu e a paciente durante o atendimento, né? Então, conversas intermináveis sobre a relação deles. Eu preciso entender, assim, por exemplo, se tem dor na relação, que posição que você sente dor? Porque eu Sim. preciso entender ali
onde que tá pegando na musculatura, né? Sim. Então a gente acaba conversando bastante, assim, tem que ter essa coisa bem aberta mesmo. E aí o fato de você ser jovem, né? As mulheres mais maduras, como é que elas se posicionam? Como é que é essa relação? É igual? Muito tranquilo. Aham, é igual. É que eu acho que também parte da gente saber ali Sim, chegar nessa abordagem, né? paciente, né? E é muito tranquilo mesmo, assim. Eu nunca tive dificuldade com esse assunto, sabe? E você teria se você fosse Com paciente? certeza. É? Lógico. Eu ia negar tudo em primeiro lugar, né? Não, tudo funciona bem. Tá tudo Tá certo. tudo maravilhoso. Não sei nem por que eu tô Isso aqui. inventa na minha vida. É. Minha mulher não tem que reclamar de mim. Tá tudo certo. Melhor é impossível. Mas te perguntando aqui, existem exercícios e tratamentos específicos para problemas específicos? Com certeza. Aham. Por isso que é importante ir numa fisioterapia, né? Porque hoje em dia a gente acaba vendo em redes sociais, essa coisa do aperta e solta, tá muito disseminado, né? E algumas pessoas acham que é só realmente começar a apertar e soltar em casa e tá tudo bem. Mas, por exemplo, uma mulher que tem a dor na relação, eu não posso passar o fortalecimento para ela logo de cara, sem conseguir primeiro relaxar e deixar essa musculatura legal para a hora da relação. Senão ela vai poder piorar o caso dela. Então, começa a perder, a doer mais na relação. Ou tem casos de incontinência urinária, por exemplo, que são causados pela tensão da musculatura e não pela fraqueza. Então, se eu continuo fortalecendo aquilo ali, aquela tensão vai aumentando e daí também pode piorar o problema da pessoa. E pode existir incompatibilidade em relação ao tamanho dos órgãos? O do homem ser maior que o da mulher e isso gerar dor? E aí é uma coisa que você pode resolver ou não pode resolver? Aí não tem muito o que fazer, realmente. Não tem o que Anatômico, fazer. né? É anatômico. Mas daí o que você faz? A mulher vai continuar sentindo dor? Tem que se separar. Não necessariamente. Vai ser aquela coisa da conversa do casal, né? Então, por Até exemplo... onde eu posso ir? uma penetração que não vai até tão fundo, porque realmente tem um limite, né? O canal vaginal, ele vai ali dilatar e aumentar de comprimento também, mas tem homens que vão ter um membro muito grande, que daí realmente é mais complicado. Como a mulher pode ter maior que o do homem também. Exatamente. Uhum. E eu tenho visto muita matéria sobre isso, porque tem sido muito mais falado, né? A questão das dores sexuais, vaginismo e tal. O vaginismo é a dor profunda que impede a penetração, Exatamente. né? A musculatura tá tão tensa que parece que a vagina tá fechada. Então, e aí diz que isso é muito psicológico, como agora há pouco o João falou. Mas daí esse trabalho tem que ter um psicólogo e uma fisioterapeuta, por exemplo? É o ideal. Eu sempre falo, pergunto para as pacientes, né, se elas estão em acompanhamento psicológico, porque é muito legal quando tem esse trabalho multidisciplinar. Porque realmente, se você tem uma relação, você sentiu dor, na próxima relação você vai estar com medo, então você vai estar com a musculatura tensa. E daí você vai sentir dor de novo. E daí na próxima você vai estar com mais medo ainda. Isso vai sendo um ciclo vicioso ali de dor e que a mulher não consegue fugir disso. Então a gente primeiro precisa tirar essa dor dela e também trabalhar essa parte mais psicológica para que a mulher consiga relaxar nessa relação. Agora, em relação ao tamanho do órgão feminino e tal, se fala muito da mulher ficar frouxa, fala, né? A vagina frouxa. E que isso não acontece, né? Não acontece. Como se falava, vamos falar abertamente aqui. Claro. Aquela lá já deu para um monte de cara, já abriu demais, não sei o quê e tal. Não acontece. Isso não existe. Acontece, não existe. Se uma mulher consegue parir um bebê pelo canal vaginal e aquilo ali volta, né, que vai dilatar ali 10 centímetros, essa musculatura também vai sofrer um pouquinho com isso. Imagina por relação sexual, né? Não acontece, não. Você viu que o meu comentário já foi machista, né? Não, é verdade. Sim, mas certeza. Eu não ouvi ninguém falando do homem. O cara já saiu com tantas que ele já afinou. Eu lembro de uma expressão... Não escuta falar isso. Eu lembro de uma expressão que é horrorosa, mas que se usava muito nas conversas, assim, de homens, de meninos Pegou? e tal. Não. Onde passa um boi, passa uma boiada. Nossa, gente, é muito machista, é feio, né? Com muito certeza. feio. Não, mas isso pode servir pro Não, homem mas também, do contrário também. Pode, mas Mulher aí pode falar isso do se homem falava o quê? Aquela menina deu pra não sei quem, dá pra todo mundo. Entendeu? Assim, tipo a mulher fácil. Então, Mas essa, eu vejo graças hoje, a Deus, viu? que hoje mudou, né? E eu Imagina. vejo, assim, eu sei de histórias de mulher que fala, eu já peguei, você pode pegar também, pega o cara lá, vai pegar o cara. Acho Quem legal. divide multiplica, que eles falam hoje em dia, né? Eu acho legal, acho que Não essa tem mais liberdade... essa. Com certeza. essa A mulher tá liberdade conseguindo essa liberdade sexual tão perto
quanto homem, né? Do homem ali. Ainda tem um trabalho longo ali pela frente, eu acho, mas uma desconstrução importante, mas estamos chegando lá. Ainda bem, porque o homem, o homem que convive, né, que conviveu, eu convivi muito, né, na infância, adolescência, depois fui morar nos Estados Unidos, daí era uma outra visão do processo. Mas você fica vendo as coisas como funcionam, o comportamento, e daí você tem filhas. Daí você fala, cara, ferrou. Tava tudo errado aqui. Não, é verdade. Você não com quer, você não certeza. quer. E por isso, inclusive, que tem esses comentários machistas de homens dizendo, olha, eu não quero. Teve até um presidente da República que falou, né? Só tive filho homem, na última eu fraquejei. Fraquejou. Nasceu menina. Nossa Senhora. Entendeu? Nossa, Mas isso aí não é um. Isso aí a gente falou. O pior é que não eu é um nem caso deveria isolado, trazer né? o cara que é político e não, tal. mas tudo bem. Mas tem muitos homens que falam Muitos isso. Que pensam homens, dessa com forma. Diariamente com certeza. falam isso, né? Todos os dias. E, ao mesmo tempo, assim, eu fico pensando, né? Pai de meninas, ou mesmo de mãe de meninos, né? A gente tem que dar um bom exemplo. Eu Total. acho, não é? A educação E aí, começa em casa. e aí você, às vezes, fica sabendo de alguma história. Ah, o fulano, pai da fulana, não sei o quê, pô, tinha 3, 4 amantes, não sei o quê. O que ele tá passando para essa... Pra esse filho, né? Para esse filho, para essa filha. Quer dizer, são valores muito estranhos, né? Tudo bem que nós vivemos numa sociedade monogâmica, mas então vá viver numa outra, porque a Eu acho que nossa o pai tem um papel muito importante no comportamento que ele tem com a mãe e com a filha, com a mãe na frente da filha e com a filha também, porque ela vai estabelecer parâmetros durante a educação dela, durante a convivência familiar. Então, se você trata a tua mulher com violência, a mãe dela com violência, ela pode se acostumar com aquilo. Ela acha que é o certo, Ela né? pode falar, não, é assim mesmo. O homem realmente é mais violento com a mulher e tal, mais duro, mais bruto. Assim como você deve, né? Eu li outro dia, até exercitei isso com a minha filha, que a gente tem que abrir a porta para ela, né, tratar ela como uma princesa mesmo, para ela exigir esse tipo de tratamento. Ela vai ficar com o cara... E o cara vai tratar ela pior do que o pai trata, vai tratar ela mal, ela vai falar, porra, existe, meu pai, eu não vou sair da minha casa pra isso, né? Com Eu não vou certeza. conviver com esse cara pra isso. Mas olha como é legal, né, esse negócio do exemplo. Educar é realmente educar pelo exemplo. É claro que eu e meu marido sempre erramos, porque é normal a gente errar na criação de filho. A gente tenta acertar, mas erra. Tentativa e erro. Mas uma coisa muito legal, você falou de abrir a porta. O Nildo sempre teve essa preocupação de abrir a porta, para mim ou para qualquer outra mulher. E os meninos fazem isso, os meus 2 filhos. Que legal. Assim, e é super natural, não é uma coisa... Outro dia foram 2 amigas dos meus filhos lá em casa me conhecer. E aí elas disseram, não, sabe o que eu acho muito legal? Eles são os únicos amigos que a gente tem que quando chega o Uber, fica esperando com a gente, o Uber, chega pro cara e diz assim, ó, direitinho, hein? Compartilha comigo a viagem, não sei o que e tal, na frente do motorista, para ele Uma saber que segurança ela mais, não né? está sendo, não está sozinha ali, eles de alguma maneira estão acompanhando. E isso é muito bacana, Incrível. né? Que é um cuidado e não tem nada a ver com machismo, feminismo, eu acho. Acho que Sim. todos nós um podemos carinho, cuidar um dos né? outros. Eu não tomo esse cuidado toda hora. E aí tá o grande desafio. Porque no início de uma relação, do relacionamento, você faz mais, você se dedica mais. É verdade. E depois a rotina do dia a dia, a tua cabeça preocupada com outras coisas, você acaba se esquecendo. Então você tem que sempre estar se lembrando, né, dessas coisas. Dos 2 lados, mas lembra aquele filme... Dos 2 lados, acho que dos dois lados. Lembra aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez, você assistiu? Ah, é maravilhoso. Uma graça, não é? E eu, quando às vezes a gente está conversando em mulheres, as mulheres reclamam que os homens passam por cima, eu digo assim, o negócio é o seguinte, eu acho que, e aí vale para os 2 lados, tinha que ser como se fosse a primeira vez. Se a gente se tratasse assim desde o bom dia, É verdade. eu acho que as relações seriam muito mais fáceis, né? Total. Muito melhores, porque o que acontece? Daí você já acha que o outro entendeu, já não fala mais nada, né? Você quer que o outro adivinhe o que você está pensando. A gente faz isso. Sim, total. E isso é desde a hora do café da manhã até a hora do sexo também. Você pensa, não, nem vou falar, porque...
Não, tem que falar. Tem Mas que o falar. problema é que às vezes fala, daí o cara fala, como assim? Eu não tô bem? Meu desempenho não tá sendo? É bem isso. Daí não pode, né? Não, não pode. Tem que dividir o que você tá querendo como mulher também, né? Eu acho que é difícil, acho que a gente como mulher também fica com medo de falar justamente por causa disso, né? Aham. O que ele vai pensar? Será que eu vou estar ofendendo ele de alguma forma? Mas eu acho que existem formas de falar e que é importante dividir isso num casal, né? Tem que ter essa liberdade de conversar sobre essas questões também pra ser bom pros dois, porque tem que ser prazeroso Ou eu pras divido duas com partes. você e conto pra você, ou eu vou contar pros teus amigos. Daí, Ah. ferrou. Aí o cara... Essa é aí ótima. O tá homem vai resolvido. procurar ajuda na hora. É tipo tortura, você coloca numa cadeira Na elétrica. próxima reunião de amigos aqui em casa, vou contar pra Vou todo soltar. É, eu vou comentar. Ou para as mulheres dos teus amigos, que com certeza elas vão comentar com eles também. Né? Esse é o básico, né? De praxe, né? Mas olha, eu queria te perguntar da fisioterapia, porque você falou aqui, as pessoas ficam imaginando, mas como é que é essa fisioterapia? A gente comentou aqui, como é que é o tratamento, né? Você falou de alguns exercícios. A fisioterapia, ela envolve... Ela utiliza equipamentos também, tem o ultrassom, tem o choque elétrico, além dos exercícios terapêuticos, né? Tem o gelo, tem o aquecimento. Você usa esses aparelhos também, esses instrumentos também, ou é mais o exercício mesmo? Não, usamos sim. No consultório eu acabo usando tanto essa eletroestimulação, né? Eletroestimulação a gente usa às vezes para uma musculatura que a pessoa não sabe contrair, então você pede ali para a mulher fazer a contração, não tem nem sombra de contração, ela não sabe nem o que fazer. Então a gente usa ali para dar uma estimulada nessa musculatura, ver se ela consegue perceber essa musculatura a partir disso. Parte de dor também a gente consegue dar uma relaxada nessa musculatura. Neuromodular a musculatura quando tem a bexiga hiperativa, então aquela mulher que vai no banheiro a cada uma Toda hora. hora. Então a gente precisa modular isso com o choquinho. Uso laser também, laser mais para conseguir ali uma laceração pós-parto, a gente consegue dar uma cicatrizada nisso. Às vezes junto com a liberação miofascial, que a gente chama quando tem dor, que é massagem, dá mais uma relaxada, ajudar ali nessa parte de liberação. E também a gente usa o biofeedback. Biofeedback é super legal, que é um aparelho que ele consegue detectar a contração do músculo. A gente coloca e ele gera como se fosse um gráfico. E hoje em dia tem joguinhos, inclusive, sabe Guitar Hero? Existe hoje em dia um equipamento que você consegue jogar Guitar Hero com a pepeca. Então, quando você faz a contração, faz o Sério? acorde da guitarra. Ah, que legal! É o máximo. Toca então, rockão. Toca rock. Aí tem a fadinha que vai fazendo o gráfico pra você conseguir essa coordenação dessa musculatura. Porque então, quando você conseguir contrair. visualiza, eu acho que deve ficar Muito mais mais fácil fácil. de você Com executar, certeza. né? Com A certeza. Vanusa falou desse constrangimento todo, porque quando você usa esses equipamentos, você falou dar uma relaxada e tal, você trabalha só com mulher, mas tem fisioterapeutas que trabalham com homem também. Sim. É. Pode existir uma certa excitação durante o É processo de muito tratamento. difícil. É bem difícil, assim. Pouquíssimas amigas ali, colegas, me relataram algo assim. Pode acontecer, mas assim, é um ambiente em que é difícil que aconteça. Mas e se acontecer, vocês têm orientação de como Igual se a piada do comportar, gaúcho né? lá, né? Que foi fazer o exame lá de... como De é que chama? toque? Hã? De toque, é. E o doutor lá, sinto que te amo, doutor. Mas aí, assim, tipo, ou passar para outro profissional, porque pode ter O uma... procedimento é o seguinte, uma vez um amigo meu foi no médico, ele foi fazer uma cirurgia em Países Baixos e a enfermeira começou a fazer uma depilação, né? E durante a depilação, Ele se animou. ele começou a se animar. Ah, Ela nem olhou pra ele, só viu a animação e pegou uma espécie de uma raquete, deu uma paulada no negócio dele. Eu juro. Sério? É, mas isso foi coisa de 20 anos atrás. Meu Deus. Ele nos contou, ele falou assim que ela nem olhou pra ele. Ela viu o negócio se animando ali e tal, ela pegou. Não era uma. Ele explicou bem o que é. Era como se fosse uma raquete, como se fosse Gente. uma tábua que você segurava Uma assim. espátula, assim, É, aham. e pam! Acabou. É igual aquela história do pai que não quer explicar pro filho essas coisas, né? Pai, tá acontecendo. Vai tomar um banho frio que resolve, filho. Dá um banho gelado lá que resolve. Não é nada isso aí, é normal. É como Nossa, você não- tá mexendo nessa musculatura, existe esse risco, né? Sim. Pode acontecer. Mas e daí? Mas é difícil. Qual Lidar que é o- como se fosse
uma coisa qualquer ali, porque é fisiológico, né? Naquele momento, a não ser que exista uma falta de respeito ali do homem com a profissional. Aí é uma Que coisa pode que acontecer. pode acontecer. Inclusive, acontece, né? A gente tem histórias na profissão ali de que a gente sabe que acontece. Mas é aquela coisa, se a gente vê que é uma coisa que tá indo pro lado da maldade, aí é aquilo lá. Não, então a gente tá aqui pra te tratar, se você tem outro interesse, você vai pra outra fisioterapeuta então, porque comigo não dá, assim, Mas não né? é bem Não dá certo. fisioterapeuta Não é daí que eles fisioterapeuta procuram. que ele quer. E tem homens que confundem as coisas. Que coisa doida, né? Uhum. Até porque eu acho que a história da fisioterapia, ela meio que começou com a massagem, né? É mais ou menos por ali. Uhum. E aí alguns homens confundem um pouco essa Mas coisa voltou, a massoterapia voltou com força. Voltou é lógico com que existem cursos força, técnicos, claro. mas eu confio muito na massoterapia, na liberação Massoterapia facial. é incrível. Nossa, liberação Incrível. facial é Por maravilhoso. fisioterapeutas, né? Claro, claro. Com Existem certeza. bons cursos Não, técnicos, eu tem, respeito, mas é um conhecimento do corpo humano, da anatomia do eu acho corpo que humano, que talvez a 4 massoterapeuta anos de não tenha estudo. num curso técnico. Quantos anos você estudou fisioterapia? São 4 anos. Anatomia. São os 2 primeiros... A faculdade inteira, né? Mas, Aham. assim, os dois primeiros primeiros anos é anos. mais firme nessa Pois parte, é. assim. Eu estudei fisiologia do exercício e Aí. anatomia e fisiologia, os 2 anos praticamente só isso, né? Tá Sem vendo? contar que é química, física, muita ciência. Sim, com certeza. Mas, e é uma coisa muito legal, né? Sabe que eu tô querendo voltar a estudar. E aí, fiquei pensando, se não vou fazer psicologia junto com o Ai, Pedro que legal. e tal. Mas daí tem que fazer vestibular? Estudar para vestibular, Então, fazer cursinho, tudo? parece, o que eu vi, eu fiz lá uma inscrição, enfim, eu não sei se é só para alunos egressos dessa faculdade que eu vi, mas você não precisa fazer a segunda graduação, não precisaria fazer o vestibular. Que legal. Aí eu achei bacana, se realmente não precisar, talvez eu faça. E aí eu tenho que estudar anatomia. Uhum. E lá atrás eu não conseguia ver, né? Então, hoje eu acho que eu tenho outra relação, assim, já acompanhei várias cirurgias, né? Aham. Eu acho que eu me sairia bem, mas foi a primeira coisa que eu pensei, putz, mas tem que estudar anatomia. É difícil, né? É uma coisa cabeluda, assim, a gente já fica com Sim, medo. Eu Eu adorava gosto da anatomia. anatomia. Eu acho o muito, máximo também. muito Sim, legal. eu não gostava. O que eu não gostava eram os corpinhos, os É. pedaços de corpos, os corpos. Mas como hoje em dia eu já penso em doar o meu corpinho para a Pra ciência. universidade, eu acho que as pessoas deviam fazer mais isso. Com certeza. Mas é burocrático demais, é um troço doido. Porque tem comércio também disso, então tem que Tem. ser burocrático também. Uhum. A tua profissão, você tem que estar estudando o tempo inteiro, né? O Tem tempo que estar todo. atualizado. Ainda mais a fisiopélvica, né? Que ela tá crescendo muito agora. Então, cara, As novidades cada estão dia tem coisa aparecendo. nova. Aham, é muito absurdo, assim, como tem muita coisa que tá surgindo agora. Então, eu tô fazendo cursos ali, até pra conseguir tá sempre bem atualizada, né? Você atende no consultório, na clínica. Até em consultório. E na casa das pacientes também. Tem algumas pacientes que eu vou na casa delas, principalmente gestantes, que quando fica difícil de se Sim. locomover, eu atendo em casa Tem também. Instagram? Tenho sim. Passa o Instagram pra gente, então, pra gente passar pros nossos... É Clara Tavares, _ fisiopélvica. Legal. Bem, que legal. E gostoso conversar com gente jovem, né? Ó, ela não tem aquelas... Ai, não posso falar isso, não posso falar aquilo. E ela Gente, fala tão de boa, né? super de E boa. A de gente boa fica também. mais à vontade, não é? É o dia a dia, né? O dia a dia do consultório é assim, então tem que ser aberto mesmo. E é outra geração também. É uma geração Pode já ser. mais tranquila em relação a esses assuntos, que até a gente fica mais à vontade, Sem dúvida. né? Por isso você tem que voltar sempre. Olha aí, que legal. Volto sim, pode Foi deixar. muito legal a conversa com você. Obrigado. Obrigada. E esclareceu muita coisa, né, Vanusa? Ah, eu aprendo, sempre estou aprendendo. Já fiquei pensando aqui, ó, o que eu quero daí? Bora no consultório que a gente já gostei. vê o que tá rolando aí. Na parte sexual não tô precisando de nada, viu? Desempenho excepcional. Pode Isso. perguntar pra minha mulher. Autoestima é tudo, né, Vanusa? Maravilhoso. Ai, mas ninguém é tão bom que não possa melhorar. É verdade. É verdade. olha aí, ó. Tem esse lado aí Aqui, olha, também. eu veio aqui, eu tô o programa inteiro aqui pensando nisso pra te perguntar, acabei esquecendo. Podcast é legal por causa disso, né? A gente pode se despedir. Com certeza. Você já tá descendo a escada lá da casa do Volta. Gustavo. Volta aqui! Tem outra pergunta aqui. A questão hormonal, né? Porque influencia muito Com essa certeza. questão sexual. Os músculos, porque hoje se fala muito em
Agora também não sei se isso é uma injeção também nos músculos específicos, nos órgãos específicos que vem da testosterona, por exemplo. Mas assim, ela pode facilitar, ela pode ajudar na produção, aumentar a produção, porque hoje já tem, Hormonal. como o exercício físico faz também, Com a certeza. musculação. Ou ela pode ajudar, talvez, na distribuição, né? Porque na circulação, você melhorando a circulação, você também melhora. Exatamente. Vai melhorar a circulação. Mais produção hormonal. Então, se a mulher tiver com um déficit hormonal muito grande, a Não tem como fisioterapia resolver. pélvica não vai resolver. A gente precisa entrar ali com um médico mesmo, né? Um endócrino, alguma coisa, para ajudar nessa parte hormonal daí. Estava vendo que a sauna, você veja a sauna, um protocolo de um neurobiólogo da Universidade de Stanford estava comentando que eles testaram um procedimento, um protocolo de sauna acima de 80 graus. Você faz uma sauna por 30 minutos, pode ser um fim de semana, pega um dia para fazer isso, né? De manhã, 30 minutos, fica fora 5 minutos, volta para a sauna 30 minutos, acima de 80 graus, de 80 a 100 graus. E daí sai e volta de tarde e faz a mesma coisa. 2 vezes eles testaram e viram um aumento significativo na testosterona de homens. Incrível. Olha que legal. A sauna, né? Nossa. Interessante isso. É bem interessante. Muito legal. Muito Mas legal. esse é outro assunto para outro programa. A gente tem que fazer um de sauna. Ele curte. Gosta Não, de sauna. ele gosta de fazer sauna. Os homens gostam bastante, né? Aham. Mas, além disso, ele curte o assunto. Eu acho que vale a Eu pena. gosto de pesquisar, eu gosto da ciência, eu fico fascinado com coisas novas, com pesquisas, estudos, e acho muito legal, porque a gente pode trazer muito aqui bom. e Então, eu vou debater te dar isso, um né? dado que é da Febrasgo e tem a ver com o nosso podcast de hoje. Quase 50% das mulheres nunca foram ao ginecologista, mulheres brasileiras. E aí entra aquilo que você falou. Machismo tem uma parcela significativa de responsabilidade não deixar a mulher ir ao ginecologista. ginecologista. Homem, mas tem mulheres, né, também. Sim, o machismo dos homens e o machismo das próprias Das mulheres. próprias mulheres. Ah, das próprias mulheres, Também. Mas tem muito é forte, disso hein? dos homens no interior. A mulher, muitas vezes, é mais machista do que o do que o próprio homem. As mulheres mais experientes, vamos dizer, mais velhas, elas tendem, porque a sociedade era mais A machista. sociedade, né? Mas ainda temos uma sociedade muito machista, né? Onde o homem violentar a mulher não era um pecado tão grande quanto ele não trazer o dinheiro do trabalho Exatamente. suado para casa, vamos dizer. É. O cara tá te dando de comer, te deu Não uma reclama, casa, ele mantém a tal. casa. É. Por Né? que tem que ser dar umas pancadinhas de vez em Olha quando? que Qual o horror. problema? Ai, Umas que horror. palmadinhas, né? É. Mas é isso, outro assunto. Outro assunto, Outro violência programa. doméstica. Obrigado pela visita, foi muito boa a conversa. Eu que Joia. agradeço Obrigada, pela Clarinha. possibilidade de vir aqui conversar com vocês. Foi muito bom. Muito Muito bom. obrigada. Obrigada. Prazer. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.